A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Quem de vocês já andando no quintal de casa ou pela rua tropeçou em alguma pedra e caiu? E aí, a experiência é boa? Não, né? Bem desagradável. Já aconteceu comigo várias vezes, especialmente quando eu ainda morava com meus pais na roça. E na roça, assim, até no quintal, no pátio de casa tem pedra, né? E aí já aconteceu algumas vezes de eu bater o dedão do pé e dói. Isso quando a gente não cai, né? Mas aí de quem é culpa quando a gente tropeça e cai? Né? Da pedra? A culpa é da pedra? Pode ser culpa nossa, né? Se a gente está distraído ali, pode ser culpa nossa. Mas agora, imagine uma situação. Aqui na frente da rua, aqui, a prefeitura faz uma obra, deixa algumas pedras em cima da calçada, ali no meio onde as pessoas têm que passar. E de repente alguém passa lá, tropeça e cai, se machuca. De quem é a culpa? Nesse caso, né? A prefeitura que deixou pedras onde não deveria deixar. Em local, uma via pública onde as pessoas passam. E quem sabe, até dependendo, a gente possa pedir alguma indenização. Isso são pedras de tropeço no nosso dia a dia, que são inevitáveis, elas existem, volta e meia nós nos deparamos com elas. Mas existem também pedras de tropeço na vida espiritual. E é sobre essas pedras que Jesus fala no texto de hoje. E Jesus usa palavras bastante fortes, duras. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Discurso duro, e isso tem um motivo. Porque essas pedras de tropeço na vida espiritual não apenas podem machucar a fé dos pequeninos, como pode matar a fé deles, a ponto deles se perderem eternamente. E é importante lembrar que esses pequeninos que Jesus ele diz aqui, esses pequeninos são irmãos mais fracos, que têm a fé ainda oscilante, que não têm a fé ainda firmada, consolidada. Estes são os pequeninos. E estes facilmente podem se escandalizar. Certa vez um pastor disse: por detrás de muitos ateus e incrédulos pode existir um mau exemplo ou um mau testemunho de um cristão. E essa é uma grande verdade. Muitas pessoas que se declaram ateias e céticas, ou até mesmo pessoas afastadas da igreja, os desigrejados, eles podem ter se afastado justamente porque tiveram alguma experiência ruim na igreja. É claro que não dá para generalizar, porque também existem aqueles que obstinadamente rejeitam, negligenciam a palavra de Deus, endurecem o próprio coração. Mas não é raro acontecer de alguém se afastar da comunhão da igreja porque algo na igreja o escandalizou. A má conduta, o mau comportamento de um irmão, desonestidade, hipocrisia, quando a pessoa diz ser algo, mas na prática não age de acordo com isso, escândalos, pecados manifestos que não são reconhecidos. E infelizmente todas essas coisas acontecem na igreja. Por quê? A igreja não é um lugar de santos. Os santos estarão lá no céu. A igreja ainda é um lugar de pessoas pecadores, é um hospital de pecadores. Por isso, essas coisas podem acontecer. E quando elas acontecem, elas não são tratadas conforme a orientação bíblica, isso pode causar escândalo. Isso pode se tornar pedra de tropeço na vida de um irmão mais fraco na fé. E não apenas machucar a fé dessa pessoa, como pode inclusive afastar essa pessoa da fé. Afastar essa pessoa da comunhão com Deus. E a Bíblia, ela demonstra um cuidado todo especial, uma preocupação toda especial com estes mais fracos na fé. Porque para essas pessoas, até algo que Deus não condena pode ser motivo de escândalo. Coisa simples. Paulo, ele trata disso no contexto lá do Novo Testamento em duas das suas cartas. Na carta aos Romanos, capítulo 14, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, quando ele fala sobre o consumo de certos alimentos.
eram alimentos que Deus não ordenava e nem proibia. E diante disso, alguns cristãos mais fracos na fé, eles achavam que o melhor era não consumir aqueles alimentos. Para alívio de consciência eles faziam isso. E faziam isso por temor a Deus. Enquanto isso, cristãos mais firmes na fé consumiam aqueles alimentos. E nenhum deles estava pecando. Tudo ok, tudo certo para os dois. O problema surge quando irmãos mais firmes na fé começam a constranger e ridicularizar aqueles que não comiam esses alimentos. Aí surge o pecado. Aí a liberdade desses irmãos que consumiam os alimentos se torna escândalo para aqueles mais fracos na fé. É isso que Paulo condena. Aí esses cristãos firmes na fé estavam se tornando pedra de tropeço na vida dos irmãos mais fracos. Então esse é o contexto na Bíblia, nos tempos bíblicos, onde essa situação é abordada. E aí eu quero agora também trazer 2 exemplos de como isso também pode acontecer nos nossos dias. 2 situações que eu acredito que sejam bem comuns. A primeira delas é sobre o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia não condena, em lugar algum condena o consumo de bebidas. A Bíblia, a palavra de Deus, condena o abuso, o excesso. Então, consumir com prudência e moderação não é pecado. Mas porque a Bíblia condena o excesso, alguns irmãos eles podem entender que para evitar, para não correr riscos de cometer excessos, o melhor é se abster de não consumir nada. E eles farão isso por alívio de consciência e por temor a Deus. E eles não estão errados, eles não estão pecando. Enquanto isso, outros irmãos mais firmes na fé vão fazer um consumo moderado, um consumo equilibrado. Eles também não estão pecando. Quando que surge o pecado? É quando os irmãos mais firmes na fé, aqueles que consomem bebida, começam a constranger e ridicularizar irmãos que não consomem. Esse é o ponto. Então, nesse caso, por mais que tenhamos a liberdade de fazer o consumo, quando nós estivermos na presença daquele irmão que se abstém de consumir, nós deveríamos, por amor a estes irmãos, nos abster também do consumo, mesmo que lá a gente consuma e não haja pecado e problema nenhum nisso. Mas na presença de irmãos que não consomem, nós deveríamos respeitá-los. Porque aí, quando nós não respeitamos, nós constrangemos, ridicularizamos, nós podemos nos tornar pedra de tropeço na vida destes irmãos. Então esse é um contexto que é bem comum nos dias de hoje. E outra situação que também é bem real, bem assim, a gente vive isso no dia a dia, nas redes sociais, é sobre a polarização política, que inclusive eu já falei sobre isso há 2 cultos, no penúltimo culto. E como eu disse, a gente vê, são 2 extremos, 2 polos. E eu disse isso no último culto. Se a gente começar a analisar, a gente vai encontrar princípios bíblicos em ambos os lados. Mesmo que um dos lados ele traga isso bem mais explicitamente. Deixe isso bem mais explícito. Mas é possível sim encontrar princípios bíblicos de ambos os lados. Assim como também erros, distorções em ambos os lados. Em ambos os lados vai ter acertos e vai ter erros. É como eu disse há 2 cultos atrás. Nenhuma ideologia política jamais vai ser doutrina. Doutrina é a Bíblia, é a palavra de Deus, só ela é imutável. Qualquer ideologia política vai ser mutável. Ela pode ser melhorada, pode ser tirado algo, pode ser acrescentado, enfim. E a gente vai encontrar princípios bíblicos em ambos os lados. E aí, diante disso, vai ter cristãos que vão se identificar mais com um lado. Outros cristãos vão se identificar mais com o outro lado. Só que aí vamos usar um exemplo bem prático. Aí alguém vai dizer, mas tem um lado que defende o aborto. Como é que um cristão pode defender isso? Claro, mas assim, não significa que alguém que é cristão e se identifica com esse lado que ele defende o aborto. É aquela coisa, um cristão verdadeiro e sincero, ele vai reter o que é bom e desprezar, rejeitar aquilo que é mal. Ou seja, não significa que ele se identifica com esse lado que ele abraça todo o combo. Assim também do outro lado vai ter coisas erradas. O outro lado não é uma verdade absoluta, não é a palavra de Deus, é uma ideologia humana. Então sim, nós teremos cristãos de ambos os lados e não há pecado nisso. Não há pecado. Quando que surge o pecado?
Quando alguém que, digamos, está do lado B e olha para quem é do lado A e diz: você não pode ser cristão só porque você se identifica com esse lado. Ou ao contrário, alguém que é do lado A diz: você, por ser desse lado, se identificar com essa posição, você não pode ser cristão. Esse é o problema. Quem somos nós para dizer quem é cristão e quem não é? Não é a ideologia com que a pessoa se identifica que vai definir se ela é cristã ou não é. O que define como uma pessoa cristã é a fé que ela tem. E a fé somente Deus conhece. A fé está no coração. E essa é Deus quem conhece. Agora, quando nós começamos a rotular as pessoas apontando o dedo, você não pode ser cristão, nós podemos também nos tornar pedra de tropeço na vida de alguém mais fraco. Poderemos escandalizar essa pessoa. E aí que surge o pecado. Então, esse é o problema. Enfim, são dois exemplos bem práticos que a gente convive no nosso dia a dia e que podem se tornar pedra de tropeço na vida de um irmão mais fraco. É claro que existem muitas outras coisas que poderíamos aqui mencionar. Mau exemplo, má conduta, às vezes a maneira como a gente trata uma pessoa, como a gente recebe, responde uma pessoa, são inúmeras coisas que podem se tornar pedra de tropeço, que podem escandalizar um irmão mais fraco. E aí olha só o que Jesus diz a respeito disso. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no fundo do mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Perceba o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que é melhor morrer do que você fazer tropeçar um pequenino. É isso que Jesus está dizendo. Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar é suicídio. É morte na certa. E Jesus, ele literalmente está dizendo, não, literalmente não, né? Porque ele está exagerando, mas é como se Jesus dissesse, é melhor você tirar a própria vida do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Mas aí surge de fato uma questão que certamente inquieta a todos nós. Quem nunca foi pedra de tropeço na vida de um pequenino? Quem nunca foi? E aí não adianta, não, mas espera aí, pastor, eu? Jamais. Não tentemos enganar a nós mesmos, porque a verdade não está em nós. Pode até ser que nós não tenhamos feito isso conscientemente, intencionalmente, mas certamente todos nós já fomos pedra de tropeço na vida de alguém. Não há dúvida, todos nós. E mesmo que não tenha sido intencionalmente, isso não tira de nós a culpa e a gravidade desse pecado. E aí Jesus diz, o que nós merecemos é a morte por causa desse pecado. As palavras de Jesus são muito duras nesse texto. É o texto do Evangelho, mas não tem nada de Evangelho aqui. É a mais dura lei. E a lei acusa, a lei condena, a lei mata, a lei, ela põe o dedo na ferida. Isso dói, né? Colocar o dedo na ferida. Esses dias cortei o dedo aqui, essa semana. Dói. E, enfim, Jesus é duro nas palavras. Mas Jesus, ele não veio para nos punir com o rigor da lei. Jesus veio, pelo contrário, para tomar a punição da lei em nosso lugar. Lá na cruz do Calvário, Jesus assumiu a acusação que pesava sobre nós. Jesus, na cruz do Calvário, sofreu a condenação que nós merecíamos. Ele suportou a morte que nós deveríamos enfrentar. Por isso, querido irmão e querida irmã, acalme o seu coração, porque não existe mais condenação contra você. Este pecado e tantos outros que você comete, eles foram completamente perdoados através do sacrifício de Cristo na cruz. Creia em Cristo, arrependa-se e você terá o perdão. Teus pecados estão perdoados. Vá em paz e seja agora uma bênção na vida do seu irmão. E é isso que Jesus ensina nos Evangelhos. Ao longo de todos os relatos do Evangelho, nós vemos como Jesus trata de maneira carinhosa os mais fracos na fé. Seguidamente, ele os chama de os pequeninos que creem em mim. Jesus, inclusive, compara eles a crianças em seus primeiros anos de vida que ainda precisam do leite espiritual,
que precisam de um cuidado mais especial. E esse cuidado ele é fundamental para que essas pessoas passem, com o passar do tempo, sejam fortalecidos na fé, amadureçam e aí sim recebam alimentos mais sólidos. E com isso Jesus nos ensina que devemos cuidar dos mais fracos na fé como cuidamos das nossas crianças. E qual o cristão sincero que ataca, despreza, constrange, ridiculariza, humilha crianças? Ninguém fará isso com crianças. E assim devemos agir com os mais fracos, não devemos atacá-los, ridicularizá-los, devemos acolhê-los, orientá-los, amá-los. Não é a confrontação, o ataque que vai amadurecê-los. Isso pode afastá-los, isso pode fazê-los morrer na fé, definitivamente. O amadurecimento virá, mas virá no tempo de Deus. E é importante também lembrar que quando Jesus ele compara os mais fracos na fé com crianças, Jesus não os diminui por causa disso. Na verdade, o próprio Jesus, lá em Mateus 18, ele diz: se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ou seja, todos diante de Deus somos como crianças, dependentes. Como uma criança dependente de adultos, nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Nas coisas desse mundo, mas principalmente nas coisas espirituais. E nesse espírito de dependência, nós devemos viver em harmonia uns com os outros. Nós continuamos pecadores e continuaremos sendo pecadores. E por isso, na verdade, é impossível deixar de pecar uns contra os outros. É claro que a gente não vai agora pecar deliberadamente, propositalmente, mas a gente não tem como deixar de pecar, porque continuamos sendo pecadores. E aí, quando a gente acaba pecando uns contra os outros, nós devemos também colocar em prática o que Jesus diz na sequência do texto. Quando ele diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. É isso que Jesus orienta. E quando a gente for repreender alguém, quando isso for necessário, nós jamais devemos fazer isso em espírito de arrogância, em espírito de orgulho, como se nós fôssemos melhores do que aquele que precisa ser repreendido. Devemos fazer isso com amor, com humildade. Nosso parâmetro não deve ser a nossa conduta, a nossa vida, mas deve ser a palavra de Deus, a qual todos nós estamos sujeitos. A repreensão deve ter um único objetivo: ganhar de volta o irmão em erro, fazer com que ele reconheça o seu pecado e se arrependa. E se houver arrependimento, é perdão. Perdoar não é eu te perdoo, mas esquece o mas. É perdoar e ponto. Porque é isso que Deus faz com a gente. Deus não fica remoendo, não coloca condicionais. Ele perdoa e ponto. E quando Jesus diz que devemos perdoar até 7 vezes, Jesus não está limitando como se 7 fosse o número máximo. Jesus, o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Jesus está dizendo, quantas vezes for necessário, perdoe sempre de novo. Sempre que ele vier arrependido, perdoe-lhe novamente. E Deus, na verdade, faz isso com a gente todos os dias. Será que apenas 7 vezes? Certamente muito mais, muito mais. A gente nem se dá conta quantas vezes. E Deus nos perdoa sempre de novo, sempre de novo. O perdão, ele pode às vezes não ser fácil, dependendo do que a pessoa fez contra a gente. Às vezes pode ser difícil e muito doloroso, mas o perdão, sem dúvidas, sempre será a melhor saída. Porque o perdão, ele cura, ele restaura. O perdão, ele transforma as nossas vidas. E viver tudo isso, esses princípios, viver em harmonia uns com os outros, repreender e perdoar, evitar os escândalos, isso não é nada além, nada fora da curva, nada extraordinário. Na verdade, é o que se espera das crianças, ajudarem nas tarefas dos seus pais em casa. É isso que Deus espera de nós como seus filhos. Jesus termina o texto dizendo, assim também vocês, depois de terem feito tudo que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. É isso que Deus espera de nós que somos os seus filhos. É o básico. Mas aí nós temos que mais uma vez, ser sinceros. Nem o básico às vezes a gente faz. Nem o básico. Ou seja, a gente sempre de novo vai precisar do perdão de Deus. Mas muito além do perdão, a gente precisa se unir aos discípulos que suplicaram, Senhor,
aumente-nos a fé. Quando Jesus disse essas palavras para os discípulos, a única coisa que eles puderam dizer, Senhor, aumente-nos a fé. E aí Jesus até diz, né, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam arrancar essa amoreira e colocá-la no mar. A gente consegue? E aí a gente pode tentar imaginar o tamanho da nossa fé. Quem já viu um grão de mostarda? É minúsculo. Imagina o tamanho da nossa fé. Pois é, por isso a gente tem que orar, Senhor, aumente-nos a fé. Porque no fim das contas a fé é a única coisa que realmente interessa, porque é dela que depende a nossa salvação. É da fé, não é do que a gente faz ou deixa de fazer, é da fé que depende a nossa salvação. E para finalizar, é importante também deixar claro que quando Jesus lá ele diz que é melhor a pessoa morrer do que do que se tornar pedra de tropeço na vida de um pequenino, Jesus não está desprezando a vida humana. Jesus não despreza a vida humana. A vida humana é muito preciosa. Mas, como a gente viu no início, pedras de tropeço no quintal, na rua, numa via pública, elas acontecem. A gente machuca o pé, o dedão, a gente pode ralar o joelho, a gente tropeça, mas o quê? Machucado físico, que depois sara. Agora, fazer tropeçar alguém na fé é algo muito mais grave. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre a vida espiritual. Jesus está aqui, ele está exagerando nas palavras. Jesus não está sendo literal, tire, se mate. Não, Jesus está exagerando nas palavras para mostrar a importância da vida espiritual em comparação à vida física. A vida física é muito importante, mas a vida espiritual é ainda mais importante. A nossa vida, o mundo e tudo que nele existe são obra das mãos de Deus. Mas a vida aqui não é o desfecho, não é o fim da nossa história. Existe um lugar eterno e muito melhor que nos aguarda. E é lá que nós queremos chegar. E existe só uma maneira de nós chegarmos lá. É a fé. A fé em Jesus Cristo. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós devemos continuamente, junto dos discípulos, suplicar, Senhor, aumenta a nossa fé. Para que assim permaneçamos firmes neste caminho e um dia possamos desfrutar da vida plena. Amém.